Enquanto o Arnaldo canta, eu já liberei o microfone. Tamo on. Meu Deus. Por quê? We are alive. Por quê? Tamo on. Quais eu não erros consigo foram me animar. cometidos para essa live estar online hoje? Não sei. Muitos. Todos. O erro foi a gente ter escolhido esse Cara, anime. Mais uma Isso vez é o erro. excelente. Isso é excelente? A gente... É excelente Como nós falei, estarmos aqui. Não, isso é verdade. Aí eu tenho Eu que já, concordar com ele. eu já mandei a minha teoria, né? Que Tactop Destiny é mais um que obviamente vai acontecer a mesma coisa. Então, que mas nós vamos aí, adorar Bruno, no isso- começo e odiar no final. Mas, Bruno, isso foi uma aposta nossa. Pra Tactop Não, Destiny. Não é a situação que a gente se encontra hoje. É pena a gente não esperava isso, né? Porque a gente nunca espera. Não, não, mas Talvez Tactop Destiny, que a gente espera, É. seja o único que dê Não, certo. mas é isso. O Tact a Se o gente mapa espera que vai ser uma merda. acertar. Se o mapa acertar, eu nunca mais critico nada no mapa, velho. Não, critica sim, você não é desses não, velho. Ah, Tac- meteu o louco na aqui, minha frente, não, velho. O anime pode ser lindo. Do começo ao fim, você Não. vai achar um frame Não, torto. muita vai falar gente mal. já meteu o louco pra mim pra essa live de hoje. Não vai ser um monstro que vai meter outro louco. Não aceito. Só digo isso. Mas os roteiristas vão meter o louco, total. Obrigado por explicar a piada, Chico. Na verdade, eu fiz uma piada porque sua piada ficou muito ruim. Não, mas você só perdeu, né? Não perdí não. Ah, mas a gente vai perder a hora que a gente começar, porque não temos comentários. A gente perdeu, infelizmente. Fábio. A gente perdeu faz uns 3 Não, meses, né? a gente perdeu ontem à noite, 10 e pouco, quando eu entrei, pra gente É. assistir Fena. A gente Queria perdeu dizer- completamente. Eu queria dizer que todo o meu sofrimento é tudo culpa do Chico. Opa. Mas ninguém tá Não, você ia ter que entendendo ver. qual é o nosso sofrimento, porque a gente não começou a comentar o episódio 2 de Fena, a princesa pirata. Guerreira. Princesa Guerreira. Que a gente abre o episódio, basicamente, onde terminou Triste, o episódio passado. É, o episódio passado terminou estranho, todo mundo concorda, mas... Estranho não quer dizer que tava ruim, né? Não, É estranho. Não, começou. não, episódio passado estava estranho. Tava estranho. Não. Vamos manter aí, né, os adjetivos no lugar certo. O Guilherme não tava aqui, né, eu acho, mas a gente já tinha dizido que era estranho meio que num mau caminho ali, né? Quando começou a surgir os bichinhos lá que falaram que eles que estavam guiando a Fena, todas essas merda aí, eu já tava achando meio que... Ué, É, a gente meio ficou Disney. Meio Disney. E beleza, vamos chamar de O Code, que porque é o faz único a Fena nome. uma princesa Disney, né? Não, É, princesa ela Disney. não é uma princesa da Disney. Não, é sim, eu posso provar. De repente ficou mais interessante essa situação. Mas aparece aí o Code, que a gente não sabe se realmente é aquela imagem que ele tem, porque ele já tá dividindo tela com a imagem do holandês safado. Você fica, não sei mais o que tá acontecendo, tá todo mundo louco, tá parecendo um episódio esquisito de uma versão mal feita de Assassin's Creed, porque a Fena vai parar na tela branca de loading. Nossa, ela foi parar na tela de load mesmo. Tô aqui na tela branca de loading, posso andar infinitamente e nada acontece. Enquanto todo mundo começa a explicar, primeiro, de fato, algo não inesperado, que realmente ela tem algum parentesco com Joana Dark. Não sei se é algo que machuca o cérebro de alguém que tá assistindo. Machuca um pouco mais o negócio a lá Indriashura, né? Isso machuca um pouco o negócio a lá Indriashura, né? Do que ela ser só descendente, né? Uhum. É, mas... O problema é que... Beleza, ele explicou, você é parente distante lá da Joana Dark, porque não sei o que, filha do rei da Inglaterra, até aí, a gente já sabia, tal, só deram o sobrenome verdadeiro dela, que não fazia diferença nenhuma pra gente, não sei se fazia diferença pra alguém que tá aqui. Não. Não. Só que tá todo mundo explicando pra ela que, beleza, ela tem a missão e ela é a sacerdotisa do Éden e ela tem que escolher qual... A sacerdotisa da escolha, na verdade, né? Nem do Éden, a sacerdotisa da escolha, o que eu acho assim um nome muito bom para algo que não foi aproveitado. E
eles explicando, assim, basicamente, né, depois de falar muita coisa complicada, que é assim, ó, o bagulho é o seguinte, você pode escolher que o mundo vai continuar girando do jeito que ele é e tá tudo bem, ou você pode decidir por destruir o mundo e vai aparecer uma Valkyria tentando fazer acontecer um campeonato. Aí ia ser maneiro. Não ia ser maneiro não, porque você pode assistir Shumatsu no Valkyria na Netflix e ver que não deu certo. Mas ia ser um plot twist de verdade. Ia ser um plot twist bem bom. Eu tenho que concordar. Ia ser engraçado. Aí, tipo, não, beleza, assim, tá, não, vamos destruir. Aí aparece uma Valkyria assim, não! Anime de luta. Mudou. Talvez funcionasse melhor. E o Guilherme Opa! caiu e já me Então, fudeu Guilherme aqui, que volta aqui, tudo com os nomes Guilherme. errados e vai do jeito que tá. Porque Ele ele vai deve voltar. voltar. Espero que ele volte, senão o Arnaldo Fábio ficou vai virar o cabeçudo. Guilherme e ele não tá muito feliz com a situação, já não bastava. Tá com o episódio errado aqui, meu Deus do céu, deu tudo errado hoje. Eu consegue, né? Não consegue. Talvez fosse um anime melhor do que esse final bosta, mas não tem como saber. Nunca saberemos. Aí nunca We sabe. never know. O que vocês fizeram? Alguém ligou uma transmissão Ai, pra meu te Deus. ajudar. Não Só que só te ajudou. atrapalhou, eu acho. Não ajudou? Não ajudou, só volta, só volta. Ok. Ai meu Deus, deixa eu ver se eu consigo corrigir algumas coisas aqui. Não adianta, senão tu vai ajeitar quando o Vai entrar, Guilherme vai voltar tirar pra tudo. cagar tudo. Nada. Nada, eu quito o Guilherme, né? Cara, banho o Guilherme. Sacerdotisa aqui. Ele Aí, ó. já voltou. Só trocar o overlay, pronto, resolvido. Ninguém viu. Nobody see. Não parece. E diante da sua escolha entre o que acontece com a humanidade, eles começam a falar pra Fena que eles sabem de tudo e mostram pra ela coisas que aconteceram no passado que se conectam a ela, não necessariamente ela participou disso, então tipo, sabemos tudo que está ligado a você. E você pode ver agora nessa bela cena de flashback enquanto mostramos a sua mãe e seu passado. Pegando fogo, bicho. E todas as possibilidades de futuro, né? Que tenha essa situação que assim. O mundo é um lugar, como podemos dizer em uma palavra, meio bosta. Foram duas. E assim, e seus amigos lutam com espada, né? E quem luta com espada normalmente está fadado a morrer em algum momento. Então o maluco do arco vai sair vivo. Provavelmente. A não ser que ele pegue a espada errada e fala, não uso mais arco, vou de espada aqui, espada de pedra, aí ele morre também. Em resumo, a sacerdotisa da escolha, ou seja lá o que for, né? Ela tinha duas opções. Destruir o planeta. Destruir o planeta e toda a sua vida pra refazer ele junto com o querido Yukimaru, ou sair com todo mundo vivo e perder a memória. Na verdade, segundo dá a entender, ela perderia a memória em. Lembro? Não. Não, era só se ela Em ambos os casos ou é só se Não, ela só se ela escolher? escolhesse. Pelo que eu entendi, é só se ela escolhesse o caminho de deixar todo mundo vivo e deixar a humanidade seguir do jeito que tá. E também faz mais sentido por conta do. Por conta de que. Da história de como ela se despede do Yukimaru. Mas eu jurava que eu tinha entendido a primeira vez e ela ia perder a memória de qualquer jeito. Não, é bom. É meio ambíguo mesmo. Eu tive essa impressão também quando eu assisti, mas eu meio que deduzi que era só se ela decidisse salvar todo mundo que ela perderia a memória. Caso contrário, ela ficaria com a memória. Porque talvez só ter 2 seres humanos vivos, né? Porque na verdade ficaria viva ela e, né, a sacerdotisa. E a pessoa mais próxima dela, eu acho que é amorosamente falando mesmo, né? E então eles já deixaram claro que era o Yukimaru e que ele era uma boa escolha. E os caras falaram isso, né? E eles meio que tentam induzir ela a uma escolha, né? Porque eles colocam ali, eles mostram o passado dela e mostram que esse mundo é uma merda, porque eles queimaram a mãe dela viva. E que no futuro, possivelmente, os coleguinhas dela e o namoradinho poderiam estar mortos, né?
caso ela escolhesse manter a humanidade do jeito que tá, né? Então eles meio que tentam induzir ela a uma escolha. Pelo menos eu tive essa impressão, né? Na verdade, uma das principais pontos que eu acho que incomodou todo mundo aqui é como que chegou nisso, né? Escalonou de uma maneira que não tem nem degrau, filho. Que na verdade é não chegando, né? O que é pior. Porque foi muito gratuito. Justo o que eu questionei também lá no Twitter um pouco antes da live, é que faltou foreshadowing, né? Não tinha nada no começo da história que indicasse isso. Tipo assim, que indicava que ela era uma reencarnação, que ela era uma descendente, isso até tudo bem. Linhagem, Mas do fato de que ela ia ter uma escolha definiu o destino da humanidade? Nada. A mina foi convocada pro baú da felicidade, Assim, tinha que escolher uma porta, velho. O que a gente tinha, tipo, não, ela é a garota do Éden, ela que pode fazer a gente chegar no Éden, é a garota que a gente precisa pra chegar no Éden, o cacete é 4, mas até isso não é foreshadowing o suficiente, ou praticamente foreshadowing nenhum, pra gente entender o que aconteceu, tá ligado? Não, a gente não tinha a gente não fazia ideia do que era o Éden. A única parada que tinha é que o rapaz estava indo atrás da Helena, né, o Antônio estava indo atrás da Helena, que tava no Éden, e era a única coisa que a gente sabia do Éden, e que a Fena tinha que chegar até o Éden, que era a missão dela, sabe-se lá por quê. E depois o negócio escalonou pra um Evangelion nesse episódio, do nada. Cara, eu nem tenho tanto problema com essa viagem de visões falando com ela, porque, tipo, ela tinha essas partes de ter algo místico. Mas eu não no passado. Esse não é o problema. As partes no passado dela falando com a pedra lá, com a pedra da Joana Dark, tudo bem, isso tava tranquilo. Mas quando. Ela decidiu o destino do universo. Do nada. Cara, não tinha uma lenda. Não tinha nada. Que dissesse assim, que sei lá, o destino do mundo está nas mãos de alguma coisa. Alguma coisa, alguém comentar. Teve até cena de parabéns Shinji, velho. Parabéns. Só faltou aparecer o cachorro, eu acho que o Guilherme concorda. O cachorro tinha que ter aparecido na hora que todo mundo falando, vai lá, Fena. Tchau, pai, boa. Mas eu acho que... Eu lembro que lá no início a gente comentou sobre duas coisas que pra mim são importantes pelo que aconteceu nesse episódio, né? A primeira, que vocês estavam falando de foreshadowing, é que a gente viu em um curto espaço de tempo ela mudando o cabelo dela, por exemplo, né? Sim. A gente viu, tipo, o cabelo crescendo e, tipo, ela, tipo, depois de algum tempo cortou, né, o cabelo. E aí, beleza, o cabelo dela tá menor. A gente até comentou, poxa, como é legal esse tipo de avanço na história, que você consegue perceber que o personagem ele tá mudando, né? E isso acabou, né? Tipo, de um tempo... Foi no começo mesmo. Acho que o Guilherme caiu, né? Foi só pra mim. Acho que o Guilherme caiu de novo. Mas eu concordo com o Guilherme. A gente teve uma mudança do personagem que faz ela ficar com o cabelo curto, e isso é esquecido, né? Depois de um tempo. Ela no lixo. Eu acho que não é nem esse ponto que o Guilherme tava falando. O que o Guilherme tava falando é do cuidado que se tinha no começo da obra. Que deixou de ter. Cara, cortou o cabelo. Ela vai fazer uma viagem de navio que vai demorar meses. O cabelo dela foi crescendo aos poucos. Foi crescendo aos pouquinhos. Depois então eles tinham cuidado. Depois de certo ponto que cresceu, ele parou de crescer. Até o cabelo do Geralt do Witcher 3 cresce mais. Verdade. Mas o que eu acho que o ponto é que a obra no começo tinha, apesar de ser clichê, ela tinha cuidado, né? Você percebia que o povo tá tentando construir a animação aqui do jeito certinho, seguindo uma certa lógica. Só que, caraca, eu acho que dos 2 ou 3 últimos episódios pra cá, foi ladeira abaixo. Foi. E é o que eu tava falando. O que a gente tava vendo até o episódio passado, beleza, já tava ficando meio viajadão, tinha escada surgindo do nada, a gente ainda tá ok. Quando aparece o cara no final do episódio passado, como diz o Fábio, é um final muito estranho. Muda completamente o que a gente tava esperando da obra, né? Pelo menos eu acho. E quando entra nessa super decisão final que não faz sentido algum, e que depois mais pra frente eu vou explicar que não faz zero diferença, é bizarro, né? Porque, continuando a história, a gente falou que a Fena tinha 2 opções, e ela acabou decidindo perder a memória
e salvar todo mundo, né? E deixar a humanidade como tá, né? Uhum. E aí ela aparece em formato de memória pro Ikimaru e tem toda uma conversa bonitinha dela ali, porque essa conversa acontece porque ela vai perder a memória, ela não vai conversar mais com o Ikimaru com essa memória, Uhum. né? Ela foi se despedir Ela dele. foi se despedir dele dessa forma de Fena que a gente conhece. E aí eles têm toda a conversa, aí ela tá triste, porque ela vai perder a memória, ela queria continuar com eles mais tempo, e não sei o quê. E aí ela fala que gosta dele. Tem toda essa parte triste que não serve pra absolutamente nada. Nada, não serve pra nada. O diálogo bonito ele vale mais do que pra que ele serve, né? A gente tem que Eu só levar isso tenho. em consideração. O diálogo é bonitinho, mas não serve pra nada. Né? O episódio, ele. Cara, tirando a parte que é muito confusa, pelo menos a gente achou muito confuso assistindo ontem. Assistiu eu, o Arnaldo e o Fábio, a gente assistiu junto ontem à noite. A gente achou completamente confuso. Quando entra no modo Evangelion ali, é uma zona, a gente não faz ideia do que tá acontecendo, por que tá acontecendo aquilo, parece que faltou coisa. Eu tenho a impressão, eu tava até falando hoje mais cedo pra todo mundo, que, cara, parece que chegou no episódio 11, os caras fizeram o episódio 11 e falaram, cara, que episódio foda, né, velho? Que da hora, vamos postar ele, vai ser foda. Aí os caras vão escrever o texto do episódio lá na Crunchyroll, e escreve episódio 11. Aí os caras olham um pro outro assim e falam, caralho, cuzão, a gente tá no 11, falta um episódio e agora? Parece claramente que eles esqueceram que tava acabando, parece que eles pularam um monte de etapa da história pra chegar nisso. Uhum. Eu não tenho tanto problema nem com a escolha da viagem, porque dá a entender que apesar de ter várias pessoas falando ali, é só aquela entidade que tá conversando com a Fena o tempo todo. Não, ok. Ok, mas... Ela só aparece de várias formas. Sim. Ela aparece em modo Ikimaru, ela aparece em modo do pai, entre aspas, dela, do maluquinho do COD lá, mas... Meu problema é a existência dessa entidade. Exatamente. A existência dessa entidade... E da escolha. E o porquê que a Fena é a sacerdotisa da escolha e por que ela que tem que fazer essas duas escolhas que a gente Não faz sentido nenhum. Existia. Tem outra parada também que teve no episódio, cortando rapidinho, só pra falar de decisão errada. Eu acho que até no roteiro. Tem cenas daquela parte da entidade, a Fena, que a gente tinha na cabeça que era parte daquele loirinho que eu já esqueci o nome. Qual é o nome do loirinho lá mesmo? Cold? O código. Cold. Então, que ele enxergava o mundo como se fosse uma pintura. O Abel. Não, o Abel. O Abel. Alberto. Ele enxergava, que ele contava o passado dele, você via aquela pintura que, pra retratar como se fosse uma memória dele. No meio do episódio, a Fena conversando com a entidade começa a atropelar essa teoria, cara. Pra quem viu nossos episódios passados, a gente falou que quando tem um flashback da história do Abel, o background, os cenários, eles são pinturas. Que pra gente, era meio que a gente tava vendo o flashback do Abel do ponto de vista dele, e ele era um artista. Então ele via o flashback dele como umas pinturas. E agora quando a Fena foi parar no Evangelion, aparece um flashback dela no mesmo lugar que o Abel tava, com as pinturas do Abel. Parece muito mais que uma reutilização de imagem, né, Renato? Então. E aí parece que tudo aquele negócio que a gente aplaudiu no episódio passado não era o que a gente imaginava. E é meio estranho, porque, tipo, teve sem cenário, tudo no branco, teve penhasco que ninguém sabe o que é que tava desenhado igual, teve não sei outro lugar, tipo, vários cenários nessa conversa. E, tipo, o cenário do jardim pintado que era do flashback do Abel não fazia muito sentido estar lá. Nem encaixa, nem encaixa. Aí acaba que ele descredibiliza até a própria cena anterior. Exato. Você perde aquele... Ele fala que não vai soltar a mão dela? Eu acho que é nessa cena que tá. Eu não lembro se é nessa cena que tá o jardim, mas não acontece. A cena do jardim é quando aparece o primeiro Yukimaru fake. O Hikimart. Eu acho que é isso mesmo que o Guilherme falou. Ikimaru. E realmente dá a entender que parece que as escolhas que a gente tava aplaudindo no passado não eram tão boas, ou eles só erraram nesse episódio. Eu acho que é essa a segunda opção. Parece muito que, sendo sincero, parece muito que esses episódios foram uma decisão posterior. Esses dois últimos episódios. Eu tô achando que tem problema de produção que não veio a público.
Porque assim. É muito rushado esse final, assim, muito o final. turvo. E não sei pro Bruno, talvez, assim, esse final é um pouco mais frustrante que até o Under Egg Priority, que, tipo, é uma bagunça a produção daquele anime. Mas eu não fiquei tão frustrado. Fala, não, beleza, o anime está com problema de produção, tá, o final do anime foi esquisito, o OVA, metade do OVA não serve pra nada, e o final do OVA é muito aberto, pode ser que terminem a obra num futuro filme, num próximo OVA, beleza. Não dá pra fazer isso com Fena. Terminaram o negócio. Pegaram 3 episódios, comprimiram em um. Me deixou um pouco frustrado esperar 3 meses pra um episódio de 1 hora em que a metade é recap. Sim, me deixou um pouco frustrado. Só que, ao menos, eles não encerraram a história. Caraca, seria menos problemático se eles não fizessem essa zona dos 2 últimos episódios e entregassem um final aberto. Não é um final aberto, cara. Eu acho que seria menos... Porque eles correram com tudo pra entregar um final fechado. Mesmo que ele não faça muito sentido. Cara, eu preferia que, tipo, o Éden, ele fosse... Tá, beleza, é um lugar que guarda todos os tesouros de todas as civilizações do cacete A4 por algum motivo, porque ou você vai resetar, você vai manter o mundo e aquilo lá fica guardado igual e ninguém mexe, ou você vai criar a Arca de Noé e matar todo mundo, só que aquele tesouro vai ficar afundado, vai subir na Arca de Noé, pra que serve aquele monte de tesouro? Chegou todo mundo lá por quê? Porque tinham que colocar por motivo nenhum. O tesouro. Eu preferia que, tipo, os caras tivessem matado o Abel e descobrido que tesouros são guardados, retirado a espada, desse qualquer treta que você inventasse na hora, que eu duvido que seja pior que essa situação, e todo mundo sai embora e a ilha afunda de novo e fala, mano, não vamos tocar nesse assunto aqui não, porque o bagulho é louco. Podia ser deixar que a história apague essa merda, porque só tem a gente que sabe agora. O Abel morreu, o Capitão morreu, todo mundo morreu. Essa entidade, o Código, podia ser só um cara que quer fazer essa linhagem da Fena, sempre transar com... ter um filho com um rei, e aí a luta final é contra ele e resolve a parada ali, tá ligado? Todos os ninjas contra o cara. Ia ser melhor que essa porra, tá ligado? Ia ser clichêzaço, ia. Mas já era clichêzaço. Esse que é o problema, cara. É muito porque triste, aí, velho. Ó, a gente tem um grupo de Goblin que a gente viu bem pouco, pra falar a verdade, em combate. Uma resolução final bem bizarra nessa questão do que foi acontecer ali, né? Da escolha da Fena. Isso realmente não faz sentido algum com tudo que a gente tava vendo. Não tem nada que falar disso, não tem nada que leve a isso. E o pior é que quando você assiste a cena final, que eu nem acho tão ruim, a cena final acaba com tudo que aconteceu antes nesse episódio. É tão boa, mas por que vocês estão falando que a gente não conseguiria ter um OVA, por exemplo, que conte os pedaços do meio aí pra gente tentar entender por que chegou então, mas até... você faz um OVA pra, tipo, ó, o OVA acontece entre o episódio 11 e o final do episódio 12. A gente vai fazer um OVA de meio de temporada, é um negócio que não faz sentido. Eu preferia que terminasse tipo, a história já finalizou. Se você terminasse com a Fena não entendendo nada, tipo, ó, você é sacerdotisa da escolha, ela fala, eita ferro, nada fez sentido e acaba, beleza, tem um filme depois, tem um OVA, não importa, tipo, final aberto, esse final não tá aberto, Guilherme. Eu acho que fazer um OVA pra corrigir a história é que você tá declarando que você fez merda. Tipo Final Fantasy XV, que lançou uma atualização pra corrigir a história, porque o jogo é ruim. Ou Rebuild of Evangelion. Isso é meio que declarar que o seu roteiro tá com problema. Né? Porque a gente não tá entendendo. O anime acabou aqui. A gente tá avaliando esse anime. Também não gosta mesmo. Lançarem. Eu não gosto de nada, tem Evangelho. Pelo amor de Deus, né? Lançarem um OVA pra... Porra, nosso roteiro tá uma merda. Vamos lançar um OVA pra corrigir essa merda aqui? Né? Não, então claramente... fazer um rebuild of Fena, né, Chico? Mas então, eu vou me repetir. Se você faz um OVA porque o anime não terminou e o anime tem que terminar em 12 episódios, ok, é um problema, mas você termina a história sendo coerente. Beleza. Mas agora você, tipo... Beleza, até o episódio 10 tava bizarro, mas tava legal. O episódio 11 ficou estranho. O episódio 12, mano, por quê? Eu não entendi nada. Ele jogou o anime no lixo no episódio 12. Às vezes você não conseguiu, cara. Você precisava de 24 episódios pra você terminar. Mas é aí você tem que fazer fazer um roteiro pra 12. Isso já foi claro. Entendeu? Vocês vão ter 12 episódios pra fazer o anime original. Quando a gente falou no começo e escolheu Fena, eu já sabia que era 12 episódios e eu trouxe isso pra gente aqui. Então, porra, a produção tinha que saber isso também. Se eu abrir uma anime list e sabia, por que a produção não sabia? Não faz sentido nenhum a produção não saber. Ela tem que ser a primeira a saber.
Isso que, Então- se você levar em consideração o começo, tem muita coisa que a gente não reclamou, achou legal, tal, mas o começo do anime já é rushado. É corrido? A metade Mas do não é anime corrido já ruim. é rushado, o anime inteiro é rushado. Aí no final, tipo, eles. Não é que eles rusharam, eles atropelaram tudo, porque Mas tipo, é as que- coisas é que perdem ele- sentido. É que no meio o começo e o meio, ele é corrido, mas coerente. Bem coerente, mas você sabe, Né? você entende que a história tá passando Tá muito funcionando. rápido. Né? A história tá funcionando mesmo corrido. Aqui não, esses 2 últimos episódios. Não, o 11, malemar. Mas esse último episódio ele não faz sentido nenhum com o resto da obra inteira. Cara, É a, que pro- a gente a tava prova acostumado. do. Desculpa, Pode falar, Bruno, Guilherme. pode falar. Não, eu quero falar. Uma coisa que mostra o quanto esse final é rushado é que tem uma coisa que é. Eu falo que não tem foreshadowing, que não tem construção desse final, mas tem uma coisa que foi construída ao longo de vários episódios. Hum. E é o irmão do. O irmão Nossa, do. não, calma, do nós já Kid chega Bengala. nele. Não, Isso, vamos deixar isso pra depois. é o ápice Nossa, do bullshit isso é o do ápice da ever. desgraça, Então, velho. mas antes da gente chegar nisso, né, a gente já tinha citado aqui, a Fena escolheu perder as memórias, a gente teve toda uma cena bonitinha da Fena escolher, conversando com o Ikimaru, e aí tudo some, tudo começa a cair, e tem outro ponto, além desse bullshit das coisas, tem o ponto de que os caras falam, vai desmoronar tudo aqui, os ninjas lá embaixo, né? Eles falam, vai desmoronar tudo aqui, vamos fugir, o Ikimaru com a Fena que se vire. Daí, do nada, o rapazinho lá fala, não, vamos ajudar eles. E eles não vão ajudar eles, né? Porque tudo desmorona e o Ikimaru acorda deitado numa praia com uma Fena de cabelo preto, sabe-se lá por quê. É porque ela despertou o Getsuga Tensho final, ela tá indo derrotar o Aizen, tá a imagem na tela pra tudo você bem. ver. Eu vi essa imagem, eu vi essa imagem. Aqui, ó, a até Fena tá eu- aqui na tela, a Fena no final do episódio com o cabelo preto ali, ó, pronto pra terminar de matar qualquer Hollow que apareça. Por quê? Por que que eu lembrei do Ichigo Getsuga Tensho final? Mas Não a- sei, é mas... ruim. mesmo. Pronto. A parada é isso mesmo. Ela gastou o power-up e mudou a o cor cabelo. de cabelo. É coisa de anime. Não, Fena- não, a Fena do até cu. é Apesar assim, tranquilo. não, vamos ficar, não, é Até porque ver ela não é mais a sacerdotisa, ela se livrou do fardo de ser sacerdotisa da escolha, não sei o que lá. O cabelo branco representava isso, porque era por causa da Joana Dark, por causa da mãe dela. Mas- Ninguém liga. Perdeu o power-up. Cara, tá assim, ótimo. ninguém liga, apenas Claro que ninguém liga. liga. Para com Ninguém isso. Não. Não. Ela é a Não, personagem. Não, aí- Ela é a personagem principal de Celeste quando dá o segundo pulo e muda o cabelo. Troca cabelo. Então, sendo justo, é uma forma até que interessante de mostrar que ela virou outra pessoa. Não é, sabe por quê? Porque a cor do cabelo dela cabelo já era uma tinha parada crescido, familiar. O cabelo E o cabelo cresceu. Não, o cabelo não. cresceu. Olha só. Do momento que você tem razão, era uma parada familiar, só que sempre mostrou que todas as sacerdotisas anteriores, elas tinham aquela aparência, aquela cor de cabelo, entendeu? Uhum. Talvez essa questão a cor do cabelo também seja uma coisa mística, entendeu? E que é o que dá a entender. Não sei. Não sei, né, meu? Agora eu sou o Casagrande. Ah, mas nunca foi explorado, nunca foi falado. Então, Não tem foreshadowing, nada. não tem nada. Tipo, não é aquela diquinha que você fala, pera um pouco. Não tem nem easter egg, Agora- não tem no foreshadowing, não tem easter egg, não tem nada. Aí o nada. pessoal, Mudou. e o- E vamos falar e o no pessoal off. encontra. Tá aqui. e o pessoal Ninguém fala. encontra a Fena e o Yukimaru. Antes o Yukimaru levanta, dá a mão pra ela, Yuki fala, Marte. ela não lembra de nada, ela olha quem é você, quem sou eu. Ele fala, você é a Fena, eu sou o Yukimaru, eu quero. Não vou falar o que ele quer. Aí ele chega o pessoal de Segurar a barquinho sua mão na, pra sempre. É isso que ele quer. de barquinho. E os caras estão lá com os tesouros, porque eles não foram ajudar o Ikimaru, eles foram pegar a porra do tesouro. Mas eu acho que isso daí talvez tenha sido alguma coisa na tradução. Porque a ideia na conversa não é que eles iam ir atrás. Eu acho que o Shi tá A falando. ideia é que nós confiamos no Ikimaru. A gente pode ir sair daqui porque ele vai trazer ela, entendeu? Sério, mas eu achei até que era um tom de piada, porque até pelo que já aconteceu no anime. Deles falaram, a gente vai ajudar o Ikimaru ou ajudar a Fena lá que tá no navio, ou a gente vai lá voltar. Aí os caras ficam, foda-se, vamos ajudar o Ikimaru. Não, Aí- porque alguém fala, eu não lembro qual deles, se é o Grandão ou se é o Kitan que fala, que ele sempre nos trouxe, quando acontece alguma coisa, ele sempre nos resgata. Aí dá a entender de que ele também vai fazer isso com a Fena, então eles não precisam se preocupar, entendeu? Mas eu tenho a impressão de que o cabeludo o rapaz do arco e flecha fala
que... Então vamos Sim. ajudar o Yukimaru. Ele fala isso. Sim, sim, sim. Não, pode ser um erro da Mas tradução, o cara mas pegar o aí... tesouro e deixar o cara. Ele vai voltar, relaxa. Mas vai aí a desistir. Crunchyroll também tá de putaria, né? Porque o anime é deles e os caras vão lançar uma tradução zoada dessa. Então, são duas falas que elas se desencontram. Também achei Não, mas estranho na hora elas se que eu vi. desencontram. Eu entendi que elas se desencontram pelo motivo de piada. Não de piada, mas tipo de um bom humor da equipe em ajudar o amigo. Porque um fala, não, o Yukimaru tá de boa. Aí o outro fala, ah, então vamos ajudar. Entendeu? Eu tive meio que essa ideia. Tipo, e o pessoal não. O negócio do cabelo é só tipo assim, caramba, do nada ela pintou o cabelo e tá tudo certo, tá E todo mundo não só pintou, como deixou crescer, né? E tipo, É. em um segundo. Colocou um aplique preto. Não tô falando disso, não. Tô falando do pessoal quando vai. Não, identificar eles, o pessoal não chama. teve. Isso é um outro ponto. Ninguém reparou que ela mudou a cor do cabelo. Ninguém falou absolutamente nada disso. Mas, cara, aí a Fena? Olha a Fena. E aí, Fena, beleza? E a menina com o cabelo grande preto. Que o Chico Eu não achei pode que- dar a a entender parada que, que eu na achei verdade, isso é um sonho, cara? Sei lá, Não vem com essa parada Não que vem a com essa Fena parada de desmaiou sonho, quando eu tinha não. 10 anos, não. Não, e detalhe que, tipo, a Fena, ela entra no rolê, troca ideia com todo mundo, então. como se tivesse com esses caras, tipo, mano, eu- ela não sabe quem ela é, velho. Eu revi a cena aqui, essa cena que a gente tá conversando, e ela fica meio. Ela é meio confusa. Fala, porque porque ele fala, vamos logo encontrar o Yukimaru e a Fena, e não dá a entender se ele tá falando de que, ele vai trazer ela pro lugar lá de encontro da gente, então a gente vai encontrar eles, ou se nós vamos atrás deles pra salvar eles. A tradução tá de um jeito que é confusa, confuso. né? Que é confuso. Achei. Parece até o episódio Eu vi a inteiro. cena que ele fala, nós vamos encontrar eles, aí não dá ideia, não dá pra ter certeza se é, eu tava falando aqui, se é que ele vai encontrar eles que vão caçar e procurar pra salvar eles, ou vão encontrar eles no ponto de encontro, entendeu? Mas... Não, ô, Bruno, pra mim o ponto aí é só que foi estranho ninguém ter citado o cabelo dela, sabe? Como se ninguém estivesse enxergando que o cabelo Isso é dela bizarro, mudou. eu achei isso estranho. Eu acho que isso daí foi só porque eles não... Ninguém falou nada porque passou direto, entendeu? Não sei, porque talvez- você fala, eita, Eu acho que, tipo assim, correria. Pum, Tipo, tem o pouco tempo aí de episódio. Tem tempo, irmão. Porque, mano, se eu chegar careca nessa live, hoje, eu chego careca, alguém vai perguntar, nossa, você tá careca. Você comprar uma peruca de careca igual da Fujiwara ou não? imagina. O cara, assim, é porque o cara olha e fala, nossa, você cresceu o cabelo? Porque Não, se ao menos a gente tivesse curto e preto, tá, né? Pintou, beleza, né? Tá, não sei que. Ou Não sei se o ninguém Eden. tiver- Não sei ou se se o Eden é um ninguém- salão de cabeleireiro, né, cara? Ou então, se Beleza. ninguém tivesse memória dela ou alguma coisa do tipo, né? Se tivessem mexido com as memórias deles também, Todo mundo, aí eu acharia normal. Mas o problema é que só as memórias dela são afetadas. Então todo mundo dá pra lembrar delas que E aí, isso. E até tá, o a jeito gente dela tem. permanece. Desculpa, Chico. Até o jeito dela permanece mais ou menos o mesmo, né? A os forma dela de trejeitos, sentir né? vergonha e a tal. Fena não ela- deixou de ser a Fena, né? Tipo, Ela perdeu a memória, mas as características da mesma da pessoa, né? Mas o que a gente queria falar mesmo é do maior bullshit da história, que é ela. A espada, né? Os caras. O irmão mais velho do arqueiro tava indo matar todo mundo porque eles são os desertor. Mas não vai mais matar, porque agora eles têm a espada. Então é só devolver a espada e tá de boaça. A espada era lei, mano. Tá de boaça o fato de que a gente é de uma ordem de assassinos super restrita e que vocês descumpriram uma ordem direta dessa ordem de assassinos secreta e tá de boa só porque vocês entregaram a espada. Cara, tipo, isso é muito. Mas pra mim. por que não? Mas qual que é o problema? Qual que é o diálogo? Tipo, o Chitão falou, encontramos a localização. Só que levaram a mulher junto. É tipo, não, pode vir, pode voltar. Vocês encontraram a localização, a gente resolve. Fala, não, mas então a mulher tem que estar junto. Não, pode vir. Já encontrou. Fala, não, mas é que tem que salvar a mulher, né? Fala, não, é pra vir. Se não vir, vai dar bosta. Aí ninguém foi e falou, não, então agora eu vou resolver. Ele pega aquele barco pra matar todo mundo. Ele vai puto. Mas, ainda, tipo, aí ainda chega, tem ela chama a espada. Fala, tá bom, né? Não, e ainda tem, ô Fábio, uma conversa do líder com o irmão do cabeludinho, que é, mas você acha que você vai peitar o Yukimaru lá? Você acha que você aguenta?
atualmente? Ele fala, não sei, só na briga de espada que a gente descobre. Tem que ir, porque, né, trabalho, Então, eles e sabe descobriram toda e uma eu vou construção. e brigar. E Teve serve. toda uma construção que não foi usada pra absolutamente nada. Completamente inútil, completamente inútil. É isso, cara, que dá a ideia de que foi corrido e do nada esse final. Porque o que eles construíram, eles ignoraram, e o que eles mostraram, eles não construíram. Eu tinha a impressão de que eles chegaram. É o que eu falei, eles chegaram no episódio 11. Tá indo ótima a história. Aí que eles perceberam, caralho, não dá mais tempo. Teve algum erro de planejamento de roteiro geral. E o que. Cara, mas agora que a gente já falou do maior bullshit, o segundo maior bullshit desse episódio. Aliás, esse é o maior bullshit desse episódio, que é o fim dele, que eu gosto da cena final, que é o Yukimaru se declarando pra ela. Só que no momento que ele se declara pra ela, ela recupera a memória na hora. E tudo que você viu antes não serviu pra absolutamente nada. Não, rapidinho. Cara, eu não vou dizer que eu acho que ela recupera a memória na hora, porque ela fala que ela tá esperando ele falar isso pra ela há muito tempo. Ela bateu na cabeça dele, Bruno. Não, calma. Ela bateu na cabeça dele é a o que prova de que ela recupera a memória. Não é. Pior que eu nem acho isso, porque o que acontece? Você tem esse tempo todo de convivência com eles durante um bom tempo, entendeu? É a convivência de 3 segundos que passou só no. Não, mas eles saíram do Éden, voltaram pra Alemanha, voltaram pra não sei pra onde, voltaram pra não sei pra onde. Não, sim, eles fizeram bastante coisa. De helicóptero. Mas o fato dele bater na cabeça dela é uma parada que remete à infância deles. Não, eu não tô dizendo que ela lembrou de tudo. O que eu tô dizendo é que ela pode ter flashes de lembrança, como mostra nessa própria passagem. Tem uma hora que ela tem, tipo, que ela ouve uma voz, assim, de que ela tá tendo flashes de lembrança. Talvez aquilo ali seja só uma demonstração de que ainda há alguma coisa da Fena antiga ali, não que ela lembra de tudo. Não, eu tive muita impressão de que ela lembrou. Eu não tô com o episódio aberto aqui, depois você vê a última fala dela. Mas ela até fala, pô, esperei tanto tempo pra ele me falar isso. Eu tive total impressão de que quando ele. Não, quando ela falou isso, eu tive total a impressão de que ela recuperou a memória. Foi o fato dele falar, eu te amo. Foi ele. Foi o tipo, o gatilho que fez ela recuperar a memória. E é só que ela tem algumas coisas, lembranças soltas, mas ela não lembra de tudo e que ela só tem flashes porque é justo por conta da fala que tem pouco depois disso, em uma das viagens que ela tá fazendo, entendeu? Que uma voz fala com ela que ela tá... Não, a voz só fala se... A voz só fala, você quer recuperar suas memórias, não é? É isso que a voz fala. Não, ela fala que você tá procurando fragmentos de memória, alguma coisa assim, quer ver? Eu vou procurar enquanto isso vocês vão... Mas de qualquer jeito, ela não tinha memória nenhuma até aquela fala. Sim, a primeira coisa a primeira coisa de lembrança que ela tem é essa fala. E... Não, essa fala... fala de memória, mas ela não tem nenhuma memória. Não, ela vê duas... Isso, Ela vê duas crianças de cabelinho branco correndo, né? Isso, que talvez tenha lembrado dela mesmo, né? Ou do Abel e a mãe dela, alguma coisa assim. Uhum. E aí a fala assim, você espera encontrar resquícios de suas memórias? Eu tive a impressão de que quando ele se declara pra ela e ela bate na cabeça dele e depois ela fala, a última coisa que ela fala é que ela tava esperando isso, tipo, o tempo todo, é que ela recuperou a memória naquele momento. Porque também a gente não vê mais nada depois daquilo, né, pra saber. A última fala não ajuda, porque... Ainda cortaram o beijo, tá falando, é um né, erro. que ela não precisa ter pressa pra recuperar as memórias, tipo... ela não vai recuperar tudo, isso. mas beleza. É porque a fala dele dá a entender de que ela não recuperou tudo, entendeu? Mas ela pode ter recuperado uma boa parte, ainda mais que ela tá convivendo com ele naquele barco, né? Sim. E eu acho que é uma coisa que a gente tá ignorando é que eu não acredito que tenha uma distância pouca entre a primeira vez que ela fica com o cabelo preto e essa cena da declaração dele. Eu acho que tem bastante tempo. Ou pelo menos o mesmo tempo que se passou o anime, pelo menos. Sim. Eu sei lá quanto tempo é, não dá pra ter muita ideia. Mas tipo,
se levou 2 meses pra chegar no Éden, até a última cena deve dar 2 meses também. 2 meses também, por aí. Que é todo o retorno, que ele repassa por todos os lugares. Para pensar, é pouco tempo, né? Mostrou, acho que as 3 piratinhas que fez mais sucesso voltaram numa cena que fizeram às pressas, porque pra nada mostrar que elas estão vivas. Se fosse pra mostrar daquele jeito, ao menos mostrasse eles interagindo com os Feno ali, né? Mas eu acho que foi uma piadinha só pra uma poder piada, ela falar dele e ele passar atrás dela. Eu acho que foi só uma piadinha. Mas o maior erro da cena final é ter cortado o beijo. Uhum. É triste. Tudo é triste. Vocês já estão esperando. Chico é muito viciado em romance, né? Como é que pode um cara... É o cracudinho do romance. Um cara com tanto ódio nesse coração ser tão viciado em romance, cara. Mas é tudo construído no desenho, daí mostra claramente que eles iam se beijar e a câmera sobe. Toma no cu, né, velho? É mancada. Eles iam se beijar na hora que ele pegou a mão dela, ela tava brilhando lá, e aí ela na dá uma memória, afastada né? nele, aí eu falei, é agora. Só que não. Essa essa cena final merecia. Mas eu não acho que isso foi ruim, não. Eu não acho que isso... Não, eu não acho que foi ruim, não. Não, eu gosto dessa cena final, inclusive. A cena final é ok. A cena final é boa pro que a gente viu na história, e é a cena que eu esperava pro final dessa história. O jeito que chegou até ela, que é um horrível, né? É um bagulho muito estranho. Só tira essa bagaça de sacerdotisa das escolhas pra mim, que já melhorava, tipo, uns 200%. Se fosse um final simples, como eu falei, os caras enfrentando um chefe genérico ali no fim, e vencendo e indo embora, ia ser muito melhor. E a cena final é dela viajando com os amigos e com o namorado, que era o que ela queria, e acabar o anime perfeito. Tipo, sabe? Simples do jeito que ele tava sendo. Aí, simples do jeito que é perfeito pro que a gente tava vendo. Não um anime perfeito. Ia fechar redondo, vamos dizer assim. O final pra esse... Se o final dessa história fosse só um drama familiar, por ela ser uma filha bastarda do rei da Inglaterra, que ela é. E o cara ser apaixonado pela mãe dela e ter essa confusão toda, esse drama, já seria menos pior do que essa parada mais mística que entregaram, entendeu? O cara, o Abel, que é irmão dela, que eu tinha achado desde o começo. Sim. Mas eles terem inicialmente pregado essa parada de ser pé no chão, né? E aí do nada, né? Exato. Exato. Beleza, chegou no Éden. Não sei o quê. Missão pra chegar no Éden. A missão pra chegar no Éden. Mas tá, beleza. A missão pra chegar no Éden deve ser alguma coisa. Que é chegar a sacerdotisa da escolha no lugar e ela resolver se o mundo acaba ou não. Tipo, por quê? Porque mostrou uma mulher sendo queimada viva porque falaram que ela era bruxa e a Fena é uma parente distante de outra mulher que sofreu a mesma coisa. Tipo, o mundo é ruim, vamos... Não entendi como é que chega nessa situação. Não chega. Sabe o que podia ser até mais pé no chão ainda? Apesar de a gente já ter visto um fantasma da mãe dela ali. Mas a mãe dela só podia ter falado, a gente conseguiu livrar dos nossos passados ruins ali, que seria o Abel, né? Que tá ali atormentando a menina por causa da mãe. E aí ela fala, agora a sua vida pode continuar. E o último episódio é só pra mostrar a vida dela continuando. E acabou, sabe? Não precisava, sei lá, de toda essa mágica desse Evangelion todo. Ela podia estar indo tudo lá, né? Só pra a missão era o Abel, né? A missão era o Abel, no final das contas. Tipo, beleza. Se livramos do Abel por algum motivo, o Éden serve pra isso e tá bom, acabou. Agora a Helena volta a ser no espírito livre, porque eles não estão mais presos numa maldição de qualquer porra que seja, porque nada faz sentido. Ia ser ótimo, tá ligado? Ia ser ótimo. Ela tá, tipo, é uma parada bem The Witcher, né? Que ela tá presa nesse mundo ainda porque ela foi queimada, viva. E o Abel também ficou insano por causa do que aconteceu. E o objetivo da Fena era só livrar a mãe dela dessa prisão que ela tava e, né, enfim. Ou, sei lá, a Fena tinha que ser filha de um rei, porque alguma treta com o rei da Inglaterra e você termina essa merda no Abel por algum motivo. Ok, tá ligado? Você tem qualquer que seja a conspiração pro Éden fazer sentido, mas... Ela é a sacerdotisa da escolha, que ninguém sabe de onde veio isso, e se resolve no mesmo episódio em 20 minutos que não serviram pra nada, tá ligado?
Ou então ter, tipo, ela só ter só uma maldição de família que fizesse todo mundo ter uma morte trágica e a chegada ao Éden fosse algo que livrasse ela dessa maldição, né? Uhum. Qualquer coisa. Dá pra saber, porque, tipo, qualquer coisa sobrenatural e bizarra que puderam escolheram a que não fazia o menor sentido. Exato. Não dá, não se puxa sentido daquilo lá, velho. Não dá pra absorver o resto da história do irônico. episódio 12. Não dá. A coisa mais irônica desse final é que ele não teve boas escolhas. Nada foi bem feito. É o que eu falei, a última cena é legal, mas o resto tudo é descartável. É amarrada na pilha de merda, esse que é o problema. Podia até o fim ser eles lutando contra o outro lá, soldado Golem lá, o Goblin, né? Mas prefiro descartar isso pra fazer, devolver a espada até de boassa. É um negócio que não dá pra entender, mas a gente chega, infelizmente ou felizmente, jamais saberemos. Fica aí a escolha. Ao final de Fena. Ao final. Sem entender muito bem o que tá acontecendo e. Vamos fazer o que a gente espera que aconteça, porque. Eu não acho que a gente não entendeu, Fábio. Eu só acho que a gente achou ruim, né? Mas não, acho que a gente entendeu. A história não, beleza, eu entendo. Eu parar pra entender o que tá acontecendo é uma coisa. A história fazer eu entender porque o roteiro faz sentido é diferente. Eu acho que tá confuso sim, Gui. Você acha que ficou... Beleza, fica claro o que tá acontecendo, mas fica claro também que eles criaram isso do nada, sem ter feito uma história, né? Pra isso. Ou eles viajaram muito, né? Tipo, eles que tinham uma ideia muito louca que eles queriam executar e viajaram, né? É uma viagem de LSD que a gente não sabe quando começou. Eu não sei aonde eles se perderam. Se eles tinham uma ideia muito doida e eles quiseram fazer uma execução muito simples e o final tinha que ser doido e você ferrou o anime, ou eles simplesmente perderam a mão no decorrer da história, porque... Esse episódio, essa Disney toda aí, não faz sentido com o resto do episódio, do anime, né? Não condiz com o que a gente viu, é isso que é bizarro. Sim. Mas é isso. É isso, né? Mas que triste. Antes das nossas considerações finais... A gente um dia vai terminar uma temporada com uma nota positiva, né, gente? Um dia, mas esse dia cara, não eu achei o último episódio do Tio Eternity melhor que o último episódio de Fena, cara. É como o último episódio... É bem bom, A colocação do Chico faz sentido, diferente do último episódio de Fena. Mas, antes das nossas considerações finais, porque é final de anime, tem nota pro episódio e pra temporada, sim, a gente não vai esquecer disso, diferente de Fena, que esqueceu algumas coisas no final. Siga-nos. Todas as nossas redes sociais, tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter, @paprofundo, no Quai também, graças a Deus. Graças a Deus, tem 4. Tá vendo isso aqui no YouTube? Ó, o link aqui embaixo tá apontando. twitch.tv/Papo Profundo. Toda segunda e toda quinta-feira a gente tá falando de anime aqui neste site roxo. E um dia depois está aí no YouTube. Comente o que você achou de Fena, do final de Fena. A gente vai adorar falar sobre isso mais um pouquinho segunda-feira. Talvez não. Ou talvez não. Tem todos os nossos Twitters aqui. Você pode seguir a gente, menos o Monstro, porque ele não gosta. E é exatamente por isso que vocês devem seguir. Eu acho que é exatamente por isso que vocês devem seguir. Quem me seguir é porque é fã de Fena. Só isso que eu ia falar. Aí cada um recebe o adjetivo da maneira que achar melhor. Bruno? Sim. Depois que as pessoas fizeram tudo para ajudar o Papo Profundo, inclusive, e não obstante, dar aquele primezinho pra gente, se você tiver assim com aquela graninha sobrando, passa aí pra nós o prime que nem o Guilherme a gente podia agradecer o GDC10 aí. Não, Guilherme não, GDC10. É que o GDC chama Guilherme. Não, Guilherme Dias Cardoso, o cara é muito bom. Tá. Troquei ideia com ele. Achava que era Gustavo das Chagas. Não, lá do fundo. Ainda bem que é Guilherme Daniel, né? Gustavo Dias Cardoso, um cara muito gente fina. Inscriçãozinha aí, se você puder ajudar a gente a pagar a nossa iluminação, que custa caro, 2021 tá foda. Apenas R$7,90 você já ajuda a gente pra caramba, que qualquer ajuda é bem-vinda. Agora, sem interromper o Bruno, aonde a gente te encontra nessa internet? Nessa e em todas as outras internet,
você encontra a minha vou pessoa em perguntar até a da China. twitch.tv/pato do blog, fazendo lives semanais comentando animes. Quarta-feira provavelmente eu e o Fábio vamos voltar com a Aquatope. Ainda não sabemos se vai ser só a Aquatope. A Aquatope Porque volta, já- só a Aquatope... a dúvida é o que vai ser de quarta-feira. Fora isso, você me encontra no meu Twitter, que está aqui embaixo, @pato do blog. E é isso, né? Fique atento lá para poder ver eu falando de joguinho, falando de anime, reclamando da vida e por aí vai. Tem várias coisas engraçadíssimas no Twitter do Bruno. E Chico, as pessoas te encontram em outro lugar nessa internet ou ainda não? Me encontro no Twitter, por enquanto só lá. Por enquanto Às só vezes lá no Pato também. Às vezes lá no Pato, e tem sempre o meio tempo com jogos de futebol de qualidade tem duvidosa, você fica meio sabendo tempo. se seguir o Chico no Twitter. Eu estou, de vez em quando, tirando poeira do meu Watchpad, que tá quase fazendo aniversário sem postagem, eu sou desses. watchpad.com/Fábio Jacobson. Você lê textos incríveis que não são tão complexos quanto o último episódio de Fena. E eu garanto que no final você vai entender o que você leu. Ou não. Não, eu garanto que vai. Com certeza tem uma boa noite de sono, né? Isso com certeza você terá uma boa noite de sono depois de ler tudo que tá lá. Tem que ler tudo. Se tiver com insônia, tem que ler tudo, senão não dorme. É a maldição que eu lancei aí, tem que ler tudo. Então, fica aí o aviso, né? O bom é que isso já virou um meme, já, né? Já virou um belo meme e, inclusive, ninguém veio reclamar depois de ter dormido ou não. Eu acho que todo mundo dormiu, então eu vou aceitar que tá dando certo. Inclusive, o Sampa 2 deve estar dormindo até agora, né? Eu acho que ele resolveu ler um pouco Não mais apareceu na e dormiu. Acontece. Escolhas ruins trazem consequências, então ele tá lá dormindo, vai acordar muito bem amanhã, eu espero, depois de descansar muito tempo, porque foi cedo. E a gente tem que terminar com aquilo que a gente sempre termina, e eu vou fazer no sentido horário. Guilherme, suas considerações finais sobre Fena, e eu disse considerações finais, então você tem tempo de falar qualquer groselha antes de dar 2 notas pra gente. Cara, eu acho que teria sido um anime mais conciso se ele tivesse mantido as premissas dele. E a gente vem falando disso já há algum tempo, né? Quando a gente comenta de outros animes. E a gente fala às vezes na brincadeira aqui de Boruto, de Naruto, mas eu sinto que é um problema quando você quebra aquele negócio que você estabeleceu lá no começo, que é algo regra, que Dragon Ball, Cavaleiros Quando você apresenta uma regra, né? Você apresenta uma regra pro seu universo e você descarta ela pra criar uma parada meio surreal, é bizarro, né? Exatamente. Então, quando você criou essa premissa, se você vai e depois você quebra essa premissa mais pra frente, você tira a imersão daquele público daquilo, né? Você quebrou uma regra que tava todo mundo sabendo daquilo. Então, eu tenho um problema com esse tipo de coisa. E quando o Fena foi muito pé no chão lá no início, eu senti que tava estabelecendo comigo aquela conexão de que, é uma aventura aqui, é de pirata, mas, esse é o máximo que a gente vai. A gente colocou o pé aqui, mas vai ser o máximo que a gente vai chegar, vai ser esse pé aqui. E aí, do nada, o pé ele subiu e os bichos estão voando e tá uma loucura, sabe? Posso até dar uma opinião sobre o pirata? Não foi pirata, né, gente? Não. Achei Nada de pirata. Nada de pirata. One Piece consegue ser mais pirata que isso. O que ele é? Roubaram o tesouro no final do último episódio. Pronto, pirata. E foi isso que aconteceu. Aceite. One Piece é pirata. O máximo que foi pirata foi, tipo, navegação. a ambientação, a navegação ali, né? E eles precisavam disso pra falar sobre pirata, né? É meio que a época que se passa, mas ao mesmo tempo tem, entre aspas aí, um anime que se passa na época da pirataria, todo na Europa, né? Nem faz muito sentido ser pirata, pra falar a verdade. É só um anime de navegação. Você fica na princesa marinheira, né? Pra ser marinheiro tem que fazer parte da marinha, esse que é o problema. Mas é que o problema é que também tá no nome, né? Do anime. Pode ser Maria Mercante, né? Mas Então, minha nota, ela é com muita tristeza que eu digo que a obra como um todo, né? Não vou nem falar sobre o episódio, porque o episódio ele tá
O episódio, ele tá... tem que ser as duas? Tem que ser ser. as É, duas, ué, não. Tem as que duas, manter tá. as duas, É do- porque se a regra não era essa, agora é essa, mas eu tenho certeza que a regra Tá. já era essa. Do episódio pra mim foi perda de oportunidade. Eu acho que eu repeti isso tantas vezes Sim. aqui. Você foi original, Ele porque trocou a não ordem. foi, como sempre, oportunidade perdida. Ok. Inverteu Eu agora. falei isso tantas vezes aqui, mas é porque a gente vem esperando algo diferente. Uhum. Às vezes a gente espera que algo. Às vezes nem precisa ser tão diferente assim, mas a gente só queria que fosse conciso, que fosse algo que você. Do começo até o fim ali, você tá no mesmo nível, mais ou menos ali, e a gente não iria reclamar tanto. Talvez a gente reclamasse, poderia ser um pouco diferente, mas foi fechadinho e foi legal, sabe? E Fena acabou não sendo isso. E sobre a obra, eu acho que foi uma grande viagem. Isso, de fato, foi. Resume muito bem. Resume muito bem uma grande viagem. Eu aceito essa nota, eu achei honesto. Foi bom. Apesar de ter sido em 4 palavras, né? É isso. Pode Até passar essa aí- parte, hein? Tradição também. Uma grande viagem serve. Foi uma grande grande viagem viagem. E não sei quão honesto é a próxima nota, porque é a vez do Chico e você sabe que o Chico é safado. Eu vou primeiro dar as três, a nota da coisa, pra depois fazer uma consideração final do anime. Por favor. Pra mim, a nota do episódio é Evangelion de 10. Nossa. Evangelho de 10. Roubando a ideia do Homem-Aranha aí. Foi bom. E do meu canal, né? Que é roubando do André. Foi isso que eu falei. E, cara, eu tô total com o Guilherme, porque a gente tinha, desde o começo, né, uma premissa, e a gente tava indo bem com a premissa até certo ponto. Depois começou a escalhambar ali, né? E quando você sai de um negócio que se apresenta pra ir pra uma outra coisa nada a ver, meio que ainda não quebrou umas regras, porque a gente não tinha muito bem regras definidas, né? O Guilherme citou Naruto. Naruto, ele tinha umas regras definidas, por exemplo. Um exemplo muito clássico de Naruto é usar o Kekkei Genkai. Que até o final do Naruto clássico, o Kekkei Genkai é uma habilidade hereditária. Quando chega no Shippuden, ele vira uma outra coisa nada a ver, que é tipo, quem consegue usar 3 elementos. Deixa de ser uma habilidade hereditária pra ser uma parada pra qualquer ninja foda. E o caso de Fena, a gente ainda não tinha muito bem essa relação de magia no mundo, mas a gente ainda brincava, né? A gente falava, mas... é legal porque ele tem esse toque mágico, fantasioso, mas não é aquela magia exagerada. Mas aí chega nos 2 últimos episódios, 3, né? 2 últimos episódios, e vira uma Disney, né? E, cara, pra mim, disso, tipo, decai muito. Tem uma última cena, a última cena é exatamente muito boa. Mas os últimos episódios do anime tiram total, assim, sua imersão do que você tá vendo, né? Eu nem sei que nota vou dar pra esse negócio, mas eu vou usar #decepção. Eu falei que o Chico era safado, eu estou decepcionado, mas não surpreso. E essa não é a minha nota, porque antes de mim tem o Bruno. Ninguém vai dar as 3 primeiras notas melhor que eu por episódio. Então, Não é. minha nota para o episódio é parabéns. Ah, não. Não! Parabéns. Cara, vocês... Eu não tinha pensado. Eu até cara. talvez fosse falar muitos parabéns, eu até ia mudar, mas agora eu vou falar que minha nota Devia- não é mais Devia uma ter piada igual a do ficado Bruno. usado mais uma letra e usado parabéns, Fena. Parabéns. Boa, Fena. Eu acho sacanagem com o Evangelho. Não, Eu porque vou te- é Mas muito final. O final do anime de Evangelion é muito essa loucura. Essa cena é muito evangelho. A cena inteira desse episódio é muito evangelho. Até a galera apoiando, aparece cena de cada um exatamente. falando pra Fena. Vai lá, tu consegue, combater. Sei lá, tá ligado? Combater. Gambater Fenati. Mas olha só. Quebramos o Guilherme, conseguimos quebrar o Guilherme. Mas cara, meu problema com Fena é que ele era muito um animezinho. É clichêzinho, mas é bonito. É clichê, mas é bem feito. E, cara, foi jogado tudo pro alto no final, entendeu? Ele nem tava mais tão bonito e nem tava mais tão bem feito e continua sendo clichê do mesmo jeito. Uhum. É.
Então, Nossa, o final não foi nada clichê, cara. Eu acho que foi, né? Eu acho que foi. Se a Fena depende tivesse. do clichê que você quer, né? Que, tipo, o Eu final- realmente. Eu ia odiar o final, mas ia ser muito melhor se a Fena tivesse, sei lá, morrido nessa decisão dela Nossa, se ela tivesse de morrido, ia salvar ser todo foda. mundo. Aí ia ser Eu foda. ia odiar o final. Ah, eu ia mas achar bom, eu ser- acho corajoso. Eu falo, não, aí mataram não, a mulher, ia- então, não, aí foda. Eu Não, ia parabéns. odiar porque na hora que eu queria ver, mas eu ia achar bom. Não, cara, sabe uma coisa que era um final que era bom? É que, tipo assim, se ela ficasse na escolha de que ou eles todos iam morrer, ou se. Eu não tô dizendo que seria bom, seria clichê pra caralho, mas ainda assim seria menos pior. Se ela ficasse nessa escolha de ou eles todos vão morrer, ou só o Yukimaru vai ser salvo, ela sacrificasse ela mesma. Entendeu? Uhum. Seria clichê pra caralho, mas ainda assim seria menos pior do que. Seria mais coerente. Do que jogar tudo Você pro manter alto. o clichê máximo ali, tipo, mano, isso aqui é muito clichê, puta merda. Ah, não, pera, os outros 11 episódios também eram, então tudo bem. Tava bom também. Tudo bem. Mas a minha nota para Fena, a Princesa da Pirata, é pirataria nada original. Puta que pariu. Puta que Vocês pariu, estão de mim. então, como eu teria que dizer também, decepcionado, mas não surpreso. E espero decepção agora do menino Arnaldo. Ai, Jesus. Destile o que você tiver que destilar, só não demore mais do que No 10 minutos. episódio, eu só porque- digo uma coisa. Era Não B, digo velho. nada. Era B, mano. Era bem. Era B. Era B. Ok. Ai. Era o Monarca. Sofrido. Não. Os últimos episódios sofrido. Foi Nossa triste, senhora, né? Foi sofri triste. triste. Eu nem consegui prestar tanta atenção no último episódio também, confesso. É. Quem conseguiu também, né? Ficar Complicado. runando no Tibia não era uma boa opção também, né? Mas assim, É. a gente que prestou atenção também não entendeu nada, então não Então, gosto de não muda julgar. nada. Eu queria muito que fosse uma historinha pé no chão, uma jornada, sabe? Não precisava ser nada excepcional. Ele tava tão bem nisso, de repente virou essa Disneylândia fudida do cacete. Nossa, que épico. Eu só, não é pra ser épico, Não é cara. épico. Por Não que era que pra você ser tentou épico, desgraça. agora. Não pode. Não pode. Ai, decepção, cara. Decepção, Decepcionado. temos aí, Mas decepção. decepção e anime anda junto, velho. Dá pra contar no é dedo as que você não se decepciona. Então, A gente tem citado isso aqui desde que. Eu, pelo menos, desde que eu entrei aqui no Papo Profundo, tenho falado que Então, o anime. eu Errado vou- tá a gente de assistir anime, né? Então eu vou já dar a minha nota pra essa temporada, porque já pra pegar o gancho do Arnaldo, que infelizmente Fena foi clichê até demais. Porque tava tudo indo bem, até que eles resolveram fazer um final completamente merda, e eu não sei qual que é a dificuldade que o cara que escreve um anime tem de fazer um final coerente, velho. Você só precisa ser coerente, mano. Tipo, não, o final tem que ser foda. Cara, o final não tem que ser foda. Se a última cena for coerente, ela funciona. Sabe? Se você pegar o primeiro episódio de Yuru Camp e voltar 24 episódios depois, no final da segunda temporada de Yuru Camp, você assistiu o Yuru Camp. Tá tudo lá. Não mudou. A escalada que teve foi até onde precisou ir, desceu quando precisou descer, teve o platô lá que teve que ter um platô, e tá. Está lá. Tudo ali. Agora você vai assim, Fena tá indo bem até o episódio 10, você fala, total, não, beleza, tem o Eden, já entendi que tem o Eden e tal, não sei o que, ela ouve as vozes, não sei o que, mistério, muito louco e tal, aí tipo, você fala, tipo, por que você tentou ser tão épico, tão foda e tão complexo no final? Você não pode escolher os dois últimos episódios e ficar foda do nada. Porque você não tem bagagem pra isso aqui ficar bom. E não ficou do jeito que não tá. ficou. É diferente de Odd Taxi, por exemplo, que ele vai construindo a epicidade do episódio final. Essa é a parada. Ele constrói desde o primeiro episódio, você vai lá andando pista. Quando chega no último episódio, você vê Ele aquele te bar. entrega e você fala, A gente entrega. Tava ali o tempo inteiro, eu não sabia. Estava lá. Isso é jogado. E sabe o que é pior? Fena Eles é tinham um jogada. background ali pra fazer uma coisa melhor até, ao invés de entrar nessa zona desgracenta, só colocar um problema ser o Abel e só isso, sabe? Porque eles tinham um background familiar dos personagens ali, de passado, do Abel. O Abel só queria pegar a Fena porque ela é filha da menina que ele amava e ele só quer zoar ela, sabe? Podia fazer qualquer coisa. Né? Podia terminar num final trágico, com o Abel matando ela, e a gente nunca descobriu o segredo do Éden.
Porque você ficou, Talvez nossa, seja melhor. tá aqui, tá clichê, maneiro, mataram as minas pirata, tipo... O segundo posto de carisma que tinha, beleza, os personagens principais, tá todo mundo carismático, todo mundo legal, e muito divertido. As piratinhas lá, um antagonismo Nem legal. mataram, você fala, as minas tava tudo mataram na as mulheres e praia, eu né? falei, puta, velho, que foda, mano. Tipo, mano, beleza, isso aqui é meio idiotinha e tal, mas a gente tem uma situação séria acontecendo. Mataram as mulheres. Só, puta, aí sim, né? Tipo, pô, elas fizeram os negócios acertados. Nem mataram, elas E estavam joga tudo fora, viva não, lá, não, bebendo. morreu umas par, né? Só mostrou 3. Não sabe, Só mostrou 3. Não tem. Então, Não tem corpo, não tem morte. corpo, não tem morte, mas só mostraram 3 corpos, então tem 3 não morte Vai aí. aparecer a Daenerys Targaryen lá também. Aí você fica meio Num tipo, dragal. puta cara, tava indo tão bem, mano. E tipo, não é que da metade pro final ficou ruim, porque beleza. É os dois O últimos Eternity episódios, ficou ruim, basicamente. mas ele ficou ruim tentando manter sua coerência, tipo, ele não inventou regra. Algumas, Ele é mas coerente- ele é tentava coerentemente seguir as ruim. regras. É isso que eu ia falar. Foi coerentemente ruim Foi em algum sempre tempo. ruim. Ele, na verdade, ele sabia o que ele queria fazer, né? Tipo, ou Fez ele mal não feito, sabia o que fez ele mal. queria fazer e usou as regras que ele tinha pra conseguir não fazer, porque tipo, ele não acertou o que ele tentou fazer. Só que Fena vai no final e você tipo... Beleza. O mais triste de Fena é que ele demorou mais tempo nos enganando, entendeu? Uhum. Porque tinha E, a gente percebeu rápido a merda tava que ele errado, tinha se né? metido. e o problema é que assim, o final do episódio é muito legal, ele cumpre o que ele prometeu. Eu sou sua Fena, eu só quero viajar com vocês, eu não quero fazer nada mirabolante. E ele fez uma coisa assim, tipo, eu pedi pra que isso acontecesse. E isso aconteceu. Só que de uma maneira errada, que é, beleza, você está começando a entrar no mundo bizarro do Éden. Desde que o mundo bizarro do Éden não interfira no mundo fora do Éden, tá tudo bem. Isso não interferiu. Tá todo mundo viajando normal. No final do episódio, como que poderia acontecer, independente do que acontecesse no Éden. Só que, cara, assim, esse episódio, em 2 palavras, porque assim, não tem muito o que acrescentar, serviu pra nada. Uhum. 3. Vai mesmo. Mas serviu pra... Serviu pra... Serviu pra nada. É o meme. Tem que... Cara, não dá, velho. Tipo, beleza, o final funciona. A cena final era o que a cena final tinha que ser. Mas você tem 15 minutos de anime que não serve pra nada. nada, cara. Por que Aliás, que tá lá? todo aquele final rushado ali podia ter acabado com a morte do Abel ali e eles terem ido embora nesse episódio. E esse final que eles mostram, eles passando em todos os lugares, podia ser só esse episódio. Sim, tipo, ainda era o Né? final do anime. Dá um pouquinho mais de profundidade nos arquinhos. Um diálogo mais legal entre a menina lá da pedra. Pô, Sabe, o Kay. coisa mais. O Kay não Gasta foi lá. 5 minutos de tela com as o paradas Kay- que já fez, sabe? O Kay tava com a faca na boca e com o sangue nos olhos. Ele não serviu pra nada, cara. Isso não tá certo. Boba Fett, filha da puta, mano. O cara, Eu tive a mano, impressão não de tá que certo, tirando. velho. Eu tive a impressão de que tirando o Ikimaru, todos os outros goblins ali não serviram pra nada. Não serviram pra nada na história. A maioria é alívio cômico. É muito pouca a importância deles na história. E o Titã, que metade da importância do Titã dependia do irmão dele, e o irmão dele não foi Ele joga usado, fora. você joga o cara fora. Pois é. É Podia ter feio. Podia ter essa cena merda deles entregando a espada pro irmão e ter resolvido. Mas não precisava desse Evangelion aí. Caraca, a gente passou 1 hora só reclamando de filme. Cara. Mas esse episódio foi A muito gente ruim. foi muito traído, velho. Tava bom. Esse velho. episódio foi muito ruim. Aquilo Não, a gente que eu conseguiu falei. aproveitar o episódio 11, apesar da O bizarrice. Eternity Agora, foi não, mais honesto agora não com a dá, gente. cara. O Ele Eternity foi mais honesto com a gente. Ele falando na nossa cara, eu sou ruim, antes da gente se entregar. Fena não, a gente se entregou pra Só Fena. que o Fena nos final enganou, de cuspiu To na Your nossa cara. Eternity fazia sentido aquele último episódio. Não, o último episódio de To Your Eternity é bom. Então, É Eu objetivamente bom. gosto. ele funciona. E o melhor é que assim, você pode matar a Marsh, voltar pra ilha, entregar o corpo lá, parona todo mundo com a ilha de volta, vai com a Pioran e a Pioran morre. Você não precisa de nada que acontece entre a morte da Marsh e a morte da Pioran. Aquele negócio é tudo mesmo. inútil. Não é pra nada. Sabe qual seria o equivalente? Hum. Se não
Se não existisse o... Tipo assim, esquece o arco do Gugu, esquece o arco da Tonari. A gente tem só o arco da Marte, a morte da Pioran e o último episódio é a Hayase lambendo a cara do... Isso foi a experiência de Fena. Manteria aquela merda da Hayase, o que eu não gostaria mais. Não, então, mas é esse o nível de decepção de Fena comigo. Porque tava andando direitinho e no final cagou com tudo. É nesse sentimento. E é nesse sentimento misto de decepção e raiva. A gente termina mais um anime aqui no Papo Profundo, infelizmente, em... Tem que começar a colocar a tabela de decepções, eu acho. Era bom. Fazer uma tabelinha de decepções. Na média dos animes? Porque daí dá todos. Então. Esse que é o problema. Ia ter todos os animes que a gente comentou até agora. Todos, apesar de... Akudama Drive tem problemas no meio. Eu acho o final coerente, tirando os coelhos que a gente ficou incomodado antes. Porque os coelhos no final meio inútil. Eu gostei de Akudama Drive, cara. Akudama Drive é bom, que eu velho. gostei, cara. Akudama Drive é bom, mas na média eu ainda acho que a média dele uma das melhores profundo que a gente ainda assistiu. É decepção, mas Akudama Drive é bom. Não, mas é uma das melhores coisas que a gente assistiu. Nossa, pior que é que Fena só teve 2 episódios só. É que estragou completamente a Cara, história. se a gente pegar as paradas que a gente já comentou, eu acho que God of High School é tipo top 2 de menos decepcionantes, cara. Não, porque a gente já esperava que fosse uma bosta, né? Eu não me decepcionei. E se você levar em consideração aquela maluquice do final, porque o último episódio é maravilhoso, o cara tá um meteoro, você fala, foda-se, agora tem um meteoro, eu caguei isso. Foi as ogivas, cara. O cara... O que quebra é o que piora muito. O que piora muito o Fena é a decepção, né? Porque se colocar em média, o anime não é ruim. Mas a decepção do fim quebra muito o anime. Quebra muito, se muito, você muito avaliar pelos 9 primeiros episódios, é bom o anime anime, é bem acima da média. É. Tipo assim, não em roteiro. O roteiro é clichê, mas a qualidade da produção do anime é muito boa. E até ali, entregando o que você tá vendo, né? Sim, depois que ele vai pra Disney maluca aí, que você começa a achar uma merda. Cara, pra mim, Cara, eu tô muito esperando a gente se decepcionar com o Tales of Destiny também, não, cara. Não vai demorar isso muito. foi uma aposta, ativamente uma aposta. Essa é uma aposta literal, cara. A gente quer. Sabe o que esperar desse negócio, cara. A gente quer. Ele tem tudo pra dar errado, a gente tá esperando que isso aconteça. É diferente. É que tem dois estúdios ali que sabem cagar nas paradas, então a gente já tá esperando. Você, tipo, beleza, não é Madhouse, é Trigger. Aí você fala, não, é mapa com Trigger? Não, o final vai ser um lixo. Pronto, não precisa nem esperar, você só aceita, tá ligado? Mas não, tem uma Madhouse ali que fazia uns bagulho bom. Fazia uns bagulho bom. A gente vai colocar agora na segunda ou na quinta-feira? Cara, a gente não sabe, segunda-feira é um mistério, quinta-feira a gente... Eu acho que a gente tem que colocar o Isekai do Mamaco, velho. Nossa, não. Com certeza. Não, mas aí a gente vai ter que assistir, vai ter que fazer react, porque ele sai na segunda-feira, tem que ser em react. A gente não ia colocar o Takti pra segunda? Não, ele sai na terça. Não, o Takti é melhor aonde ele tá mesmo. Alguém tem alguma ideia do que colocar aqui na segunda? Ou a gente Cara, vai deixar um buraco aí? aí? A gente faz segunda-feira. A gente tem uma semana pra debater e anunciar. Tá bom. Exatamente. A gente anuncia na surpresa, saindo. de repente na sorte a gente anuncia na quinta, mas é mais engraçado quando é na surpresa. A gente podia mudar o nome do Tasquete. Não, o Tasquete acho que tá um bom nome, porque alguém tem que salvar a gente de ver essas coisas. Né, como eu falei, essa live é um grande pedido de socorro. Sim, exatamente. Há mais de um ano a gente tá aqui semanalmente pedindo ajuda, mas aparentemente as Ninguém pessoas... ajuda a gente, velho. As pessoas estão rindo do nosso desespero e a gente segue aqui, né? É isso, né? É isso. Terminamos. É isso mesmo. Mais um anime maravilhoso até o episódio 9. Espalhe a palavra, mostre pra todo mundo. Eu falei, esses 5 idiotas estão falando desse anime bonito, que o final é uma merda, mas a gente vai fingir que não, porque o desenho é bonito. Espalhe pra gente, mostre que você também é a resistência otaku, ou no caso não, porque não, se você for otaku, você discorda da gente. Quando você não é otaku, às vezes você concorda com a gente. E falei, veja, não podemos passar a mão em todo o anime com final bosta só porque Fena foi muito legal por 9 episódios. Não é assim que funciona. Aqui no Papo Profundo a gente fala mal mesmo. Sobre o otaku, eu queria colocar um adendo aqui, uma regra básica da vida que a gente aprendeu com o Kaguya, que se assiste anime é otaku. O Bruno me mandou isso hoje. Isso aí.
Então a gente se despede mais uma vez. Eu vou me despedir de todo mundo ao mesmo tempo. Eu quero ver bagunça, porque nem o último episódio de Fena aqui. Tchau, todo mundo. Tchau. Tchau, Fabião. Falou, Não falou. vou nem olhar Até pra mais. sua cara. A gente volta quinta-feira. Se você está vendo isso aqui no YouTube, volte segunda-feira que vem. Vai saber o que tá acontecendo. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. Valeu. É toys. Falou. Adeus.